A gente tende a julgar meio mal quem negligencia os cuidados. Fala assim, pô, esse cara, ele não tá querendo ter a responsabilidade que ele deveria ter. Quando a gente pega um animal, a gente deveria zelar pelos cuidados, pelas necessidades básicas e pela saúde. Agora, Victor, por outro lado, né, fazendo aqui um contraponto, Uhum, a medicina veterinária, seja como for, ela encareceu bastante nos últimos anos. uhum. E claro, quando você pega um bicho, você tem que pensar 20 anos para frente, porque Sim. os bichos estão durando muito, Uhum, graças a sim. Deus, né? Uhum, Agora, às vezes a pessoa sofre um revés na vida, né? Às vezes a sim. pessoa tem super condição, 5 anos Uhum, depois a vida muda. sim. Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ele me fez chorar. Ele é veterinário formado pela Unesp. Esse cara sabe como fazer a gente tocar a alma quando a gente pensa nos nossos bichos. Ele vai muito além da clínica. Ele mostra pra gente que a relação humano-animal pode ser muito, muito, muito recompensadora se nós mantivermos os limites adequados. Nós vamos conversar com o super veterinário. Ele fez especialização em oncologia animal. Ele é dono de um hospital veterinário e ele vai contar pra gente a rotina desses lugares e vamos esclarecer muitos pontos que mudaram muito da última década para cá. Nós vamos conversar com o genial que me fez chorar, por quê? Porque ele é autor dessa maravilha. Não era passeio, era consulta. Vamos conversar com Victor Soares. Oi, Olá, muito Marisa. obrigada por ter Obrigado vindo. pelo convite. Estou muito contente de estar aqui. Você Poder... gostou da minha apresentação? Eu Adorei. falei alguma groselha? Não, Porque volta e meia isso não, acontece. não, não. Foi ótimo. Foi? Eu fiquei super contente. Nunca me exaltaram desse Eu jeito. Eu estou muito chorei! Como que contente. você Que fez uma legal. É, não, não lindeza era o dessa? objetivo ser dramático, mas era para ser impactante. Isso que é o importante. Eu fiquei contente. É Então, se lindo o você se seu livro. emocionou, isso me deixa contente, com É, certeza. eu não quero dar spoiler, mas eu já Não. recomendo. Eu não via. Qual que é a editora dele? A editora Rua do Sabão. Rua do Sabão, que É nome uma editora legal. legal, é. E a gente fez a publicação agora em dezembro. A gente ainda está em processo de distribuição, de divulgação. Então eu tô bem contente, assim, tenho recebido vários feedbacks assim, vídeo de pessoal se emocionando, falando que lembrou muito de algum animal, de algum caso, lembrou de algum parente, algum amigo que tem uma relação muito próxima, muito íntima com o seu animal. Eu falando, essa pessoa precisa ler o livro. E assim a gente vai distribuindo, vai divulgando. Então eu tô bem contente com a divulgação e com o feedback de todos os leitores, assim. Então, Pois é, e uma coisa que eu percebo, eu posso estar meio equivocada, mas a relação das pessoas com os animais, ela tem mudado vertiginosamente, talvez nos últimos 20 anos, não sei, que você sim, é muito muito. novo, mas Não eu tanto. imagino que você, desde que se formou, tem 10 Uhum, anos que sim, você. sim, é isso. Você assistiu essa mudança? O que você Com percebe, certeza. assim? É, eu percebi muito a mudança. A pandemia foi super importante, foi realmente um divisor de águas ali entre as consultas pré-pandemia e as pós-pandemia. Mas a família brasileira, assim, ela tem mudado. Então, hoje em dia, com as pessoas que não querem ter filhos, ou com casais novos, eles têm uma mentalidade e intuitos, objetivos diferentes dos casais que se formavam até no começo dos anos 2000, até depois de 2010, na década de 2010, quando a geração millennial começou a formar famílias ou optar por ficar sozinho, pessoas sozinhas e solteiras e vai ter um animal, ou casais jovens com um animal, tudo, a mentalidade foi mudando muito e isso foi sendo perceptível no consultório mesmo. Então já tinha afeto, mas me parece que agora, de alguma maneira, o bicho é levado mais a sério, assim. É, assim, o animal, antigamente, ele era um animal que ficava no quintal, fazia uma companhia e fazia guarda. Depois o animal foi passado para dentro de casa e as pessoas falavam uma frase que é muito comum, que fala assim, nossa, ele é quase como um membro da família. O cachorro, ele é quase um membro da família. Daí, daqui a pouco, ele passou a não ser quase um membro. Ele é um membro da família. E hoje em dia, em muitas famílias, o cachorro ele é o centro gravitacional da família. Ele não é, ele é o protagonista. Então, tudo é feito em torno do animal. Então, das vontades, das necessidades, o investimento financeiro, de conforto, para bolar viagem, para bolar final de semana, e todo o roteiro é pensado no animal. Então, assim, quando ele passou a ser o centro gravitacional da família e o protagonista, a nossa responsabilidade aumentou muito. Então, eu senti isso também, que a exigência com o veterinário ela passou a ser muito maior.
e nossa responsabilidade multiplicada, isso estimula a gente a estudar mais, a, a gente conseguir um resultado mais efetivo, com certeza. Sabe uma coisa interessante que me fez pensar, né, quando eu estava preparando o nosso encontro aqui, que assim, quando eu era criança, isso tem uns vinte e Uhum, cinco anos, mais ou menos. uhum. Enfim, quando eu era É, criança, há quarenta e aham. cinco anos, não tinha esse negócio de fazer ultrassom, o exame. Era, Não era tinha. eminentemente clínico o exame. Sim. Então você Uhum. pegava aqueles veterinários muito experientes já, eles mexiam daqui, mexiam dali. Ah, é isso, medicava e pronto. Sim. E os animais viviam muito menos. Não tinha muito recurso, não tinha fármaco, não tinha diagnóstico. Então, às vezes, eu estou estudando ou mesmo praticando, penso, gente, como que os veterinários faziam isso há 20, 30 anos atrás, assim? E a medicina veterinária tem evoluído muito, com isso aumentando a expectativa de vida, a qualidade de vida. Eu também me questiono, penso, como que as pessoas praticavam a veterinária há algumas décadas, realmente sem muito recurso. Em alguns anos tem evoluído o diagnóstico, o tratamento, as cirurgias, os remédios. Isso tem facilitado muito, ajudado muito a gente a proporcionar uma qualidade de vida melhor, um bem-estar. Os cachorros vivem muito bem hoje com as evoluções da medicina veterinária. Isso é muito bom, E mudou um pouco a cabeça, né, das pessoas, eu muito. acho, em relação ao exame. Porque Uhum. para o bem e para o mal, tá, Vitor? Posso ser É, chata? com A gente certeza, cai pode ficar numa à vontade. clínica ou num Uhum, hospital, uhum. cara, a gente não deixa menos de É, é blevers um reais, entendeu? investimento grande. Por quê? É o exame disso, o exame Uhum, daquilo. Eu não sei qual que é uhum. a medida Tem para alguns, isso. tem alguns fatores que influenciam e tem um pouco de experiência da pessoa, tem um pouco da clínica que você vai, do programa de incentivo ali dentro, se o veterinário vai ter que ficar fazendo exame ou não, que é uma coisa complicada, Porque mas você é dono de um hospital, né? Você é sim, sócio uhum, proprietário de um hospital. Então, sim. eu imagino que você imprime para o teu hospital Uhum. esses aspectos éticos que a gente não vê muito por Sim, aí. o que eu sempre foi uma premissa minha que eu queria que o meu hospital prosperasse com as pessoas fazendo só o que for correto. Eu cheguei a trabalhar em um hospital que tinha um desvio ético assim muito grande, eu fiquei um mês e meio e saí fora. Eu falei, não, não vai dar para trabalhar para esse cara. Porque induzia muito a gente a fazer algo que não era compatível com o meu jeito de ser, com o que meus pais me ensinaram, sabe? Então, isso é Então, lindo o que você está dizendo. então, assim, eu falei assim, não, não vou trabalhar para esse cara. E eu trabalhei em uma rede grande de pet shop também que tinha um outro tipo de conduta, de incentivo, que eu também não compactuei, fiquei pouco tempo. E quando eu abri meu hospital, era uma coisa que eu queria que a gente conseguisse prosperar como um negócio, que a gente está no mundo capitalista, não tem jeito, a gente precisa realmente de um movimento e tudo mais, fazendo só o que for necessário, fazendo só o que for correto, o que o animal realmente precisa, ninguém exagerar, ninguém sabe, fazer nada que não precisasse. É, porque Então, eu ouvi falar uma história de você uhum, muito boa, e foi uhum, isso que me fez convidar você para vir. que legal. Que Quero era um saber qual foi. animal que Uhum, infelizmente já estava fora de possibilidades terapêuticas. sim. Podia ser feito um montão de coisa, você como oncologista sabe Uhum, disso, sim. né, que é a tua especialização, depois a gente vai falar disso. Uhum, Mas você virou pro tutor, né? Hoje em dia fala tutor, né? sim, A gente sim. tem que se educar para não Aham, falar sim, dono. tem algumas mudanças. Dono não cabe muito, Não fica muito. Não, bom, não. porque é Dono, dono, eu sou dona da isso, caneca. dono É parece esse de é o uma, de assunto? uma bicicleta, do carro. Estudei, tá Realmente. vendo? Então. E agora tem mudado também. Eu teve uma nova orientação do Conselho Federal de Veterinária para pelo menos eles não orientam a forma verbal, mas pelo menos escrever nos nossos prontuários e se referir às pessoas que trazem o animal como responsáveis. O responsável da Belinha, o responsável do Thor, o É que responsável. responsável é uma palavra grande, né? Então, mas assim, Pode falar resp, ô resp, chega aí. então, tem mudado mais o conceito de o que se a pessoa não é um tutor, se ela não zela por algum cuidado, pelo menos responsável por ele deveria ser. Então, tem Deveria mudado um ser. pouco, mas a gente usa bastante o tutor mesmo. Para mim, o tutor é o de rotina. A pessoa que traz lá é o tutor do animal. Então, e aí o tutor, a gente que é tutor, pô, a gente sofre muito, né? Porque a Uhum, gente é muito vinculado com o bicho e você sim, fala bastante sobre vínculos aqui no teu sim, livro. sim, muito. É, então a gente é muito vinculado. Mas chega Uhum, uma hora que também o sofrimento perpetuado, sim, né? Ele não faz mais sentido. E uhum, aí também quero falar com você de eutanásia. uhum, Ih, meu filho, você vai ficar sim, aqui até. mas. E Aham, aí você
falou para esse tutor, você falou assim: Sim. "Olha, eu poderia fazer A, B, C, D, o resultado não ia alterar o Uhum. desfecho, Sim. porque o desfecho, Uhum. infelizmente, é esse". Era ruim. Então, eu achei uma lindeza isso, porque você podia ter ganhado fácil, fácil uns cinco Uhum. mil reais, Ah, sim. propondo Uhum. 1000 coisas, Sim. É, não, eu e quero você não fez eu isso. quero sempre deitar a cabeça no meu travesseiro sabendo que eu fiz a coisa correta. Se um Golden Retriever engole uma meia e vai no meu consultório, se eles fizer uma endoscopia, eles vão gastar 3.000 reais. Se eu induzir o vômito, eles gastam 200. E pra mim tá tudo bem. Ele induziu o vômito, o cachorro, eles gastaram 200 reais, todo mundo contente. Vomitou a meia, foi embora pra casa, todo mundo feliz. Ah, ele não gastou 3.000. Tudo bem, eles vão voltar, vão ficar felizes com a minha eficiência, com o meu atendimento, depois eles voltam, recomendam para outra pessoa. Eu não preciso induzir as pessoas a gastarem dinheiro, fazer uma cirurgia de 5.000 reais, fazer outras coisas assim. Eu não preciso que as pessoas. Nunca vou pensar prioritariamente com o investimento da pessoa. Eu só preciso que o animal fique bem e a pessoa, ele pode gastar pouco, mas ele ficando bem, eles vão gostar do meu atendimento, da minha eficiência e vão voltar. Esse que é o meu objetivo. Às vezes precisa gastar mais, às vezes precisa gastar menos, mas eu acredito que nesse caso realmente eu não ia induzir a pessoa a gastar um monte, sendo que o prognóstico era ruim de qualquer jeito. Se o animal ele vai ter uma sobrevida pequena, a gente às vezes precisa só dar conforto e pronto. E como que é isso? Você acha que daria para fazer um paralelo com os cuidados paliativos, fora a questão da eutanásia, Sim, obviamente? é Como que funciona isso na tua cabeça então, e os cuidados paliativos é uma área que tem crescido na veterinária nos últimos anos que antes não tinha. Quando eu me formei, não se falava em cuidados paliativos e não tinha curso. O primeiro curso que eu fiz de transmissão de más notícias foi da medicina humana, com uma psicóloga do HC. E não se falava em cuidados paliativos, em transmissão de más notícias, então era só, a gente pegava da medicina humana, daí começou algumas pessoas na veterinária se especializarem nisso, também trazendo da medicina humana, introduzindo na veterinária. Daí eles dão curso, dão palestra, a gente precisa sempre se atualizar. Eu adoro fazer o curso desses especialistas, escrevendo livro, participando. Então, assim, quem se importa em ter uma boa comunicação com o tutor, tem que se atualizar também, não só na parte técnica, e também na comunicação. Então, se eu quero cuidar bem de um animal, do começo ao fim da vida dele, ou pegar um diagnóstico, e mesmo que ele não tenha um super sucesso e não cure esse animal, pelo menos que eu consiga dar conforto para essa família, conforto para esse animal, e a comunicação é essencial para isso. Então, e a comunicação não está nos livros técnicos, não está nos guidelines. A comunicação a gente tem que aprimorar, porque é uma coisa que tem que partir da gente, se importar. E eu me importo com o jeito que eu falo com os tutores e com as famílias. Então, os cuidados paliativos tem uma galera da veterinária estudando muito, trazendo muito conceitos, e eu adoro me atualizar e estudar para conseguir proporcionar o melhor para o animal. Quando não, quando a terapia não vai ser eficiente, eu para estar preparado para isso também. e como que é essa decisão, assim, de eutanasiar? Fala ainda isso, né, Sim, dessa o que a maneira. gente não fala mais é sacrificar. Sacrificar, nossa, dá um arrepio. Nossa, às vezes a pessoa fala assim, ah, é porque eu tô pensando em sacrificar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, parece que eu sou um ceifador ali com uma, Você é um sabe? sicário. Exato, pelo amor de Deus, não quero, não, eu não quero sacrificar ninguém. É realmente eutanasiar, infelizmente é Como parte do nosso Qual trabalho, é o mas momento, assim, da decisão e como discutir isso com o tutor? Como é muito delicado é, isso, é não é? muito, muito delicado. Às vezes precisa de várias consultas e vários retornos e entender a pessoa e a família, as dores, as necessidades. Então, é muito delicado na hora de abordar, na hora de introduzir. Sempre vem carregado com muita culpa, com muita indecisão. Então, é um dos momentos mais delicados do nosso trabalho. Infelizmente, acontece bastante, mas como eu falei, eu gosto de fazer só o que realmente eu acho correto, e a eutanásia tá nisso, tá? A gente faz, a gente estuda, se prepara, e quando a gente perceber, é sempre uma questão de timing, assim, a eutanásia é uma questão de timing. Quando a gente entende que não vai mais melhorar, que o animal passa a sofrer, a gente acaba tendo que ter essa conversa, às vezes precisa de alguns dias, algumas semanas para as pessoas realmente se prepararem para isso. Tem gente que é mais mais pragmático, tem outros que são menos, e a gente tem que ter esse jogo de cintura para conseguir dialogar com todo tipo de família. E aceitar também as decisões. Então, se a pessoa É, quer prolongar e
tá É, disposta a bancar essa é isso uma parte difícil. não só financeiramente, Aham, mas sim. emocionalmente também. Sim, essa é uma parte difícil da gente estar todo mundo alinhado. É importante estar a família, o veterinário, tá todo mundo alinhado pro bem-estar do animal. Às vezes a gente tem um desencontro, um desequilíbrio ali entre família e o animal, como no caso da loba do livro, que era uma eutanásia que eu me neguei a fazer, e tem outras que eu vejo uma necessidade e a família não quer fazer. Então Então, isso exige muito jogo de cintura, muito diálogo, para a gente conseguir achar um equilíbrio que todo mundo fique realmente então, alinhado. você entrou exatamente onde eu ia entrar. Prometo não Uhum. vou dar spoiler, mas eu vou Sim, deixar o pessoal com gostinho de quero mais para esse livro. sim, que tá Esse muito livro bom. conta a história da loba, que é uma husky Sim, siberiana, e que infelizmente ela teve, né, uma série de complicações e sim, tudo, e ela estava para ser eutanasiada antes da hora. sim. Era Bem uma antes da cachorra hora, de porque ela nove tinha nove meses. Uma cachorra meses, de 9 meses, sem um diagnóstico terminal, né? né? Então, Então eu não queria assim, fazer de jeito nenhum. entra em xeque, assim, rasga. A hora que você começa o livro, ele já sai rasgando com esse dilema ético, e aí você fica Uhum. pensando, cara, como é isso, né? E também não É. entrar em julgamento, porque Uhum. uma coisa que você falou ali me chamou Hum. muito a atenção. Você não sabe direito se o tutor realmente está sofrendo, Uhum. nananana, Se ou ele se ele tá quer se mentindo ou livrar de, não, né? de um pepino. É sempre difícil a gente entender. Será que essa pessoa tá falando a verdade? Será que ele tá mentindo? A gente tende a julgar meio mal quem negligencia os cuidados. Fala assim, pô, esse cara, ele não tá querendo ter a responsabilidade que ele deveria ter. Quando a gente pega um animal, a gente deveria zelar pelos cuidados, pelas necessidades básicas e pela saúde. E a pessoa desistir de um animal tão cedo assim, desistir de um cachorro de 9 meses, é super frustrante. Então, e eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Eu não vou eutanasiar esse cachorro de jeito nenhum. Então, daí o livro vai seguindo Em com, com, torno com esse, disso, com, desse dilema, e a gente não sabe o que exatamente. aconteceu no fim. Se Exato, não, não eutanasiou ou não, sabemos. nós vamos Não, ter que saber eutana, depois. eutanásia, eu, não, eu falei assim, não, não vou fazer. Mas espero um cachorro com uma perspectiva muito boa, de É. melhora, de ter uma vida muito, muito boa. Ela só precisava ser amada, precisava ter um pouco de cuidado. Então, eu queria escolher uma história bacana para a gente trazer vários aspectos de comportamento, de alimentação, de saúde. Então, assim, é uma história que eu fiquei contente de trazer no livro e instigar essa curiosidade mesmo e trazer as pessoas para os bastidores da medicina veterinária. Agora, Victor, por outro lado, né, fazendo aqui um contraponto, Uhum, tem um dado de realidade que é a medicina veterinária, seja como for, ela encareceu bastante nos últimos anos. uhum, E claro, quando você pega um bicho, você tem que pensar 20 anos para frente, porque sim, os bichos estão durando muito, uhum, graças a sim, Deus, uhum, né? tem vivido bastante. Agora, às vezes a pessoa sofre um revés na vida, Uhum, né? Às vezes a sim, pessoa tem super condição, 5 anos uhum, depois a vida muda, sim, ela uhum, não tem mais grana. Quais aham, são as alternativas para isso? É, dá para uhum. parcelar? Dá para você ir na USP? Sim, É, então, como que é hoje em dia isso? tem, aqui pelo menos em São Paulo, tem alguns hospitais públicos, tem os hospitais escola, tem os hospitais, as clínicas populares. Então, assim, a pessoa, ela não é obrigada a gastar rios de dinheiro. Ela pode procurar opções que cabem no bolso dela, o que eu realmente não acho certo, pegar o animal e não investir na Socorrer. saúde dele, não socorrer. Mas realmente eu sempre trabalhei em locais de um poder aquisitivo um pouco melhor. Mas eu tenho colegas que trabalham em bairros de mais baixa renda e falou que, assim, tem clínicas mais populares e tem os hospitais públicos, os hospitais escola, e as coisas funcionam. Meus colegas de hospitais públicos fazem um monte de cirurgia por dia, um monte de anestesia, um monte de atendimento. Então, assim, a pessoa não pode deixar de cuidar, tem que buscar as alternativas que são viáveis para ela. Ou seja, não desista do seu animal. De Se jeito você nenhum. realmente não tem como gastar um dinheiro com ele, Uhum. procura a rede pública, sei lá, dá seu Sim. jeito, mas As clínicas populares, não desista de alguém que te deu tanta alegria. sempre tem uma forma mais acessível que a pessoa vai conseguir buscar um diagnóstico, um tratamento, sabe? Agora, eu fiquei curiosa de saber assim, dentro do Hum. teu percurso, você saiu da faculdade, imagino que cheio de sonhos e Uhum. querendo muitas coisas, você é um cara muito estudioso e Uhum. a gente percebe que você é gente, né? Então, Sim. além do bicho, você se relaciona bem com as pessoas que te procuram. Uhum. Como é que foi esse percurso até você se tornar dono de uma clínica em tempo recorde? Porque eu imagino que Uhum. 10 anos não é tanto tempo assim para É, você conseguir virar empreendedor. sim, eu abri, eu tinha uns 5 anos e meio de formado, seis Então, anos. isso para mim é meio fenomenal, assim. Obrigado, fico contente. Eu fui trabalhando em outros hospitais particulares
E as clínicas e hospitais que eu trabalhava, eu sempre trabalhei em hospitais 24 horas, internação, e parece que as coisas não. Eu sempre achava algum defeito que eu falava, poxa, isso podia funcionar melhor. E eu atendia em casa, às vezes, eu atendia em domicílio, fazia vacina, fazia um atendimento, daí ia castrar no hospital que eu trabalhava, depois internava em outro, e daí eu mudava de hospital e levava todos os meus clientes juntos. Ah, você Daí. fazia isso. É, Você sim. cuidava em casa, mas Aham. você chega uma hora que você Sim. precisa de um ambiente Sim, hospitalar. exatamente. Daí, Entendi. daí depois de alguns anos, vendo umas falhas em alguns lugares que eu trabalhava, eu falava, poxa, não gosto dessa conduta. Teve uma vez que foi muito importante para mim, num dos últimos hospitais que eu trabalhei, eu tava fazendo uma eutanásia de uma cachorra e tava se despedindo com a família dela. Era uma mulher, uma senhora e a filha dela, se despedindo do animal. E no ambiente de internação que a gente estava, que eles estavam se despedindo, tinha os dois sócios, donos do hospital que eu trabalhava, eles estavam vendo um vídeo no celular e gargalhando. No mesmo ambiente que eu tava fazendo minha eutanásia. Eles viam o vídeo e riam. Eu ficava, gente, não é possível que isso tá acontecendo. Então, tinha algumas coisas que eu falava que eu não concordava. Eu não quero ficar trabalhando aqui num lugar que eles não respeitam aquela despedida. Ou a forma que trabalhava com os veterinários. Cheguei a trabalhar em lugares que eles mentiam que as coisas estão sumindo do estoque, eu vou descontar de todos os veterinários. Eu falava, gente, como assim? Qual que é a prova? Como que vocês, sabe, garante? Ah, tá sumindo itens do nosso estoque, a gente vai tirar R$ 500 do salário de cada um. Eram acusações infundadas. E eu falava, gente, não quero trabalhar para isso. Depois eu falava, não vou trabalhar nesse lugar que eles fazem desse jeito. Depois eu vou ter que abrir o meu. Não vai ter jeito, eu vou ter que abrir o Entendi. meu. Fora aquela coisa, né? Ah, usei no seu cachorro 3 drages de tal remédio. Uhum. Mentira, não usou. Né? A Não, gente sabe que não usou. eu não, eu trabalhei em locais bons, a maioria. Teve um outro pontual que eu não gostava e realmente isso me estimulava a sair e foi me estimulando a abrir o meu e eu consegui realmente Como ter foi? as condutas éticas que eu gosto. E como foi essa, assim? Porque, gente, não é Uhum. simples, né? Não. Você tem que alugar casa, ou comprar É muito casa, difícil. ou os Uhum. Eu tenho um equipamentos. irmão gêmeo. E meu Ele irmão, parece com você? a gente é univitelino. Cara, você vai ter que vir de novo com ele aqui. Porque eu sou Ele fascinada por gêmeos. então tem muita coisa Você sente interessante. coisas que ele sente? Mais ou menos. Ah, Não, fala não, que não. sente. Não, fisiologicamente assim, não. E de Mas, sentimento? ah, isso é bem próximo mesmo. Sabe, se ele tá sofrendo, você sente um A troço gente esquisito, sente. assim? Sim, se um não tá numa fase boa, a gente sente que o outro sente, com certeza. A gente precisa estar sempre num equilíbrio, assim, isso é importante. E ele é o quê? Ele é o meu sócio e gestor do hospital. Ele é ADM, então. Ele Sim, foi pra ADM, você foi pra VET. exatamente. Eles tinham uma carreira corporativa, meu irmão tinha uma carreira corporativa em multinacionais, ele sempre trabalhou em grandes multinacionais, trabalhou na Walt Disney Company, na Goodyear, na empresa dona da Brastemp, da Consul. Ele tinha uma carreira em multinacionais e na pandemia eu tava lá trabalhando, não parei, e eu voltava do trabalho assim, aquele hospital tá muito cheio, pelo amor de Deus, tá muito lotado. E eu tinha um sonho de ter um hospital veterinário, de ser dono de um hospital que, que condizisse com as minhas condutas, né? E meu irmão falou assim: ah, vou dar uma olhada nesse sonho dele, assim, e começou a me ajudar, botar numa planilha, quanto custa o aluguel de um local, quanto custa uma folha salarial de uma equipe de 10 pessoas, uma equipe de 20 pessoas, quanto custa isso. Meu irmão foi botando uma planilha, a gente foi estudando, e chegou um momento que a gente contratou uma consultoria de uma empresa júnior da FEA USP. Eles ajudaram a gente bastante, a gente foi numa consultoria, foi estudando, até que um momento que meu irmão falou assim: gente, vamos abrir isso aqui. Porque ele só ia me ajudar a montar um projeto. Quando ele viu que o projeto era interessante, ele falou: não, vamos abrir juntos. Claro, porque todo março, abril ele ganhava bônus. Aí, se eu conheço bem essa turma, né, É, guardo o bônus, entendeu? na verdade, a gente não entrou com R$ 0, eu e meu irmão. A Hum, gente não tinha o dinheiro para investir. Então mas e aí? a gente abriu cotas de investimento e foi atrás de investidores. Então a gente tem 5 sócios investidores que apostaram no nosso PDF. A gente tinha um PDF só. Ah, Eles apostaram no nosso PDF. Meu irmão que fez ele é o cara top, da né? gestão e eu sou o veterinário. Então, Mas é ele, perfeita ele fez o essa. case, assim, o plano de negócios. A gente fez um PDF, ofereceu as cotas de investimento
E daí investimos, a gente conseguiu 5 investidores. Então, assim, eu entrei com R$ 0, meu irmão também com R$ 0. E os nossos sócios investiram, a gente levantou o hospital, fez tudo. E hoje em dia a gente tá lá. Pelas minhas contas, vocês têm 5 anos de abertos. Quase 5 anos, vai Quase dar cinco 5 anos agora em anos. E junho. deu bom? Tá legal, tá bem Tá indo bacana. bem? Sim, tá bem legal. Assim, a gente vai crescendo gradativamente, tem as dores lá É. do empreendedorismo e tal, mas isso é uma coisa que eu me afasto muito, assim. Eu chegou uma hora que eu falei assim, não quero saber quem que é a maquininha do cartão, se vai ser uma, se vai ser outra. Eu quero saber do animal, sabe? Eu quero Como chama saber. seu irmão? Meu irmão chama Mauri. Então, gente, isso aí é problema da Ele é o Mauri. problema dele. Eu não quero saber, eu não sei Né? quem vai ser o nosso fornecedor de seringa, quem vai ser a nossa máquina de cartão, se a impressora tá funcionando, se não tá. Pô, eu jurava que ele era Vander, cara. A tua mãe Vander. fez isso? Não, porque a Vitor, Mauri né? é o primeiro da lista de Aham. Podia chamada. ser Vinícius, Victor é né? o último. Podia ser Vinícius. Sei lá, né? Ou É. então você, seu Adriano. Aham. Sim, André podia ser, né? Um dia eu quero Uhum. falar com a tua mãe e saber qual foi a lógica. Mas eu Meu gostei. pai, quando a gente sabiam que eram gêmeos, meu pai ia escolher o nome de um e minha mãe do outro. Ah, tá Então, daí explicado. meu pai quis escolher o nome do Amaury, que era o nome de um amigo de infância dele, e minha Ah, mãe escolheu o meu. Então, se fala assim, vão ser dois, cada um escolhe um. muito bem. Então, meu pai tinha um amigo de infância, Amaury. Por isso que escolheu o nome dele. Nossa, eu Mas acho daí ele. tão fofo isso, É né? legal. Daí ele é o que cuida da gestão e eu cuido. Eu fico confortável na parte médica veterinária, assim. Eu nunca. O pessoal fala assim: daqui a pouco você já sai da rotina de atendimento e vai ficar só. Eu falei: não, eu gosto de atender. Eu gosto de pegar os casos, de cuidar dos animais, de pegar os gatos e internar e mandar pra cirurgia, e volta da cirurgia, e cuida no pós-operatório. Então, o meu negócio é a saúde do animal, assim. Se perguntar, quanto que ele tá faturando e qual que é o quanto que paga de imposto, eu não sei e não quero saber. Eu quero cuidar dos bichos E mesmo. onde que fica a sua Fica na clínica? Vila Madalena. Nossa, É, no ponto super legal. bom. Uhum, é. E você cuida de bichos silvestres ou só cães e Não, na, gatos? na veterinária hoje em dia a medicina de animais silvestres é uma especialidade. Igual tem o oftalmologista, o dermato, o endócrino, tem o veterinário de silvestres. Então, e nunca pisei nessa. É um terreno assim que eu nunca fui. Eu tenho muita vontade de estudar. Um dia, quem sabe, eu faço uma pós-graduação em silvestres. Porque acho que todo mundo entra na veterinária, tem vontade, assim, mas de conseguir cuidar de um papagaio, de uma cobra, de alguma coisa assim. Você sabe que eu Mas. tive furões, né? Ah, é? O Você conhece? ferrets. Aham, sim, Ferrets. sim. Sim. Cara, é um bicho É muito legal, né? louco. É, É. hoje em dia a medicina veterinária de ferrets tá bem Ganha avançada, muito assim. dinheiro, né? Eu acredito que sim. É, porque não pode procriar no Brasil. Eles são Aham, super castrados, nem sim. entra. É, né? Então, tem E uma colega que aí, faz exame de coração em ferrets. é, Uma cardiologista de furões, de de furões. animais silvestres. É. É bem interessante, sim. Mas meu negócio sempre foi os cães e gatos mesmo. E o que mais, assim? E aí, quando você passou a empreender, e aí você, na clínica, não sei o que te inspirou, que você falou, pô, vou escrever um livro. O Então, eu sempre que fui. foi, É, assim? eu sempre fui muito leitor, assim. Gosto muito de ler, sempre fui um leitor assíduo. E, e chegou. E as pessoas sempre se interessaram em ouvir, assim, as histórias. Eu vou num aniversário, eu vou numa reunião familiar, eu conto, nossa, como foi uma emergência, um animal chegou assim, assado, uma família estranha, engraçada, e foi um caso triste, feliz. As pessoas sempre gostaram de ouvir as minhas histórias. Então, e eu fiquei com vontade de colocar isso no papel. Eu sempre li muito. E eu sempre senti uma falta de conteúdo escrito de cães e gatos, sabe? Então, a gente abre os portais de notícias, tem coisas muito vagas, assim. Você entra em qualquer site, tem assim, saiba 10 sinais de que seu cachorro te ama. Entenda 2 sinais de que seu gato não está bem. E eu pensei que faltava um conteúdo escrito com um pouco mais de profundidade. Eu sempre li em portais internacionais, como o The Guardian, o New York Times, o, o The Atlantic, eles têm conteúdos sobre animais muito, muito interessantes, com profundidade. Eu falei, eu quero escrever isso. Então, eu comecei a passar para papel não só uns casos clínicos, como esses debates, esses insights, essas reflexões sobre os cães e gatos. Então, foi de um interesse de gostar de ler e perceber que quem gosta de ler e quem gosta de cães e gatos não tinha o que ler.
Então, eu falei assim, eu vou escrever um livro para esse público. Eu vou escrever um livro para quem gosta de animal, quem gosta de cachorro, quem gosta de gato, para quem gosta muito de ler, para refletir e conhecer os bastidores da profissão. Que você sabe que tem muita história interessante ali, né? Então, porque para além da história da loba, Uhum, você tem traz aqui muitos algumas, né? conteúdos, né? Sim. Muitas É, outras assim, reflexões mesmo não, importantes. matéria-prima para escrever eu tenho é infinita, assim. Todo dia tem algum caso interessante que daria alguma história, algum capítulo interessante, assim. Então, eu gosto de. Então, em algum momento da minha vida, eu passei a escrever isso num documento, sabe? Para eu não esquecer. Falei, poxa, teve um caso interessante assim, assado, um cachorro com essa doença, com uma família com essa característica, daí eu deixei num documento lá e eu fui alimentando esse documento com um monte de casos. Quando eu resolvi escrever, eu comecei a escrever com mais detalhes. Entendi. E aí tá, muitos deles estão Estão aqui aí. e Ainda tem provavelmente outros. na próxima edição, nos próximos livros, Exatamente. porque Aham. você não vai parar nesse, Não, eu né? espero que não. E eu gostei muito de escrever. Foi um processo bem interessante, assim. Eu fiz uma mentoria de escrita com uma professora de literatura de não ficção, a Ingrid Fagundes. Ela é Ai, manda um excelente. abraço para ela lá. Um abração para Ingrid. Foi importantíssima no meu processo de escrita. E então eu comecei a colocar as histórias no papel. Meu objetivo inicial era fazer uma newsletter e mandar. A newsletter tá super em alta hoje em dia, mandar nos e-mails das pessoas. E a minha professora a Ingrid, ela falou assim: Poxa, isso pode virar um livro, isso tá muito legal, pode virar um livro. Então a gente começou a fazer um projeto um pouco mais robusto para que pudesse ser publicado. Entendi. E virou uma lindeza, né, no Eu fiquei fim. muito contente, assim, com o resultado. É realmente trazer as pessoas pros bastidores da veterinária e eu consegui me expor de uma maneira, trazer um pouco da humanidade também pro veterinário ali, ver como a gente sente cada caso, como a gente percebe, como a gente leva para casa aqueles problemas, aqueles casos. Então, eu acho que ficou bem bacana, eu fiquei contente com o Você resultado. tem animais? Eu tenho duas gatinhas, duas fêmeas. Tem uma cachorra que eu considero minha, mora na casa dos meus pais, que a gente era uma família, eu, meus irmãos, meus pais, a gente tinha uma cachorra. A gente foi saindo de casa e meus pais sempre, todo mundo queria levar ela. Eu falei, não, deixa ela aqui, ela tá acostumada, ela gosta do quintal. Então ela mora lá com meus pais, eu considero minha. A Eu casa dela é sempre vou lá, né? visitar, e eu sempre vou visitar, então tem uma cachorra lá com meus pais e duas gatinhas na casa que eu moro. E como que é, assim, Victor, esse negócio? Você falou, né, da onco, a medicina Uhum. veterinária tem uma residência que você tem que fazer, que nem na Tem medicina também. humana. Existe a São 4 anos de faculdade, 2 de cinco residência. anos de faculdade e 2 de residência. E na maioria dos casos. E tem as pós-graduações também, lato sensus, então dá para se pós-graduar em alguma especialização. E eu tive uma veterinária que eu acompanhava no começo da minha carreira, que ela era uma oncologista muito boa e aquilo me inspirou a me interessar pela especialização. E uma matéria da faculdade também com um professor de oncologia, que era o professor Andrigo, que era muito, muito interessante. E eu falei, pô, juntou uma veterinária que eu acompanhava, que era legal, esse professor, e eu gostei da especialização e eu segui na oncologia. Eu acabei me desiludindo um pouco com, não pratico tanto a oncologia. Eu me encontrei muito na clínica geral mesmo. E sabe, aquele negócio de ser o médico da família, eu cuido do animal do começo ao fim da vida dele, e das vacinas, e da bronquite, da alergia. Eu gosto de ser clínico geral, mas tenho minha especialização em oncologia, que eu não pratico Mas tanto por assim. que a decepção? Fiquei curiosa. No começo, eu estudava muito e eu comecei a notar uma baixa adesão aos tratamentos. Então, não sei se foi coincidência, se o universo conspirou a eu pegar muita família que não aderia aos tratamentos. Então, eu estudava muito, se preparava um protocolo, a cirurgia, como vai ser a quimioterapia, como vai ser todo o tratamento. E as pessoas, depois de eu estudar muito, se preparar, fazer aquela mega consulta, falam assim: não vou fazer nada. Como é que é, Daí eu ficava um Tasha? pouco frustrado, sabe? Eu ficava um pouco frustrado com a baixa adesão. E aí você, não, eu tenho muita dó, eu não quero tratar. Eu Hum, tenho muita dó, não quero fazer quimioterapia. Mas tem Eu não uma boa quero taxa operar. de sobrevida? Como que é? Tem Como que bastante. funciona Depende, isso? isso vai muito de Do câncer caso, para claro. câncer. Então, eles toleram muito bem a quimioterapia. Tem muitas Não cirurgias cai o de. pelo inteiro, vai virar um Não, não, não. Eles rato. toleram muito melhor do que na medicina humana. E
Eles toleram muito bem, tem muita taxa de sucesso nas De cirurgias. cura, assim? Depende do câncer, tem muita cura, é muito legal de ver, é muito bonito ver o animal se recuperar e ter a alta médica, conseguir tirar o câncer, mesmo cânceres malignos. Então, mas às vezes acaba que a pessoa tem tanta dó e ama tanto o animal, ama tanto, que não quer fazer nada. Eu falo, gente, mas daí eu comecei a ficar meio frustrado, sabe? Eu falava assim, poxa, mas tem opção, tem tratamento, é efetivo, é bom. E não, não quero fazer, não quero fazer. Daí eu comecei a ficar um pouco frustrado com a especialização. E eu sempre fui procurado para clínica geral, sabe? Para todos os Entendi. problemas. Então eu gosto, tenho minha agenda e meus pacientes que eu atendo todo dia de todas as doenças que você pode imaginar. Existe, por falar em todas as doenças Hum. que eu posso imaginar, existe psiquiatria animal? Quer dizer, chega um bicho lá que você olha e fala, esse bicho tá meio Olha, deprê, tá com assim, ansiedade. às vezes a gente prescreve algumas medicações, assim. A ansiedade e problema comportamental existem muitos, assim. Então, muitos são induzidos, acabam surgindo por uma falha de manejo de criação mesmo, sabe? Às vezes tem muita gente que acha que o animal ele tem um problema, alguma doença assim, mas na verdade ele é só indisciplinado, sabe? Então, tem muitos problemas, alguns distúrbios comportamentais que podem vir de traumas, de medos, de fobias, mas tem muitos que são mais da criação e tudo mais. Então sempre tem que. Ah, passou por adestrador, deu adestrador, não deu conta, trocou de adestrador, daí trocou, deu os veterinários comportamentalistas, que são as pessoas que podemos considerar os psiquiatras da medicina veterinária. Tem uma especialização do comportamentalista, que é quem vai prescrever algum remédio psicoativo, dar alguma orientação que veja que alguns adestradores não conseguem contornar o comportamentalista médico veterinário normalmente é quem vai prescrever alguma medicação, alguma coisa para intervir nesse cuidado psicológico, sabe? É, vamos dar um exemplo, assim, Hum. sei lá, posso estar errada, mas eu fico imaginando que um cachorro grande começa a ser um pouco agressivo. Se você não botar ele no lugar dele, daqui a pouco ele tá achando que ele é o alfa ali É mais ou menos. e Isso não ele. acontece muito, viu? É mais raro. Normalmente os É. pequenos são bem mais Então, mas nervosos, aí mais os meus são agressivos. nervosos, mas eles sabem É, muito bem quem manda lá em casa. é. Porque a hora que eu Aham. grito, bicho, sai cada um para um lado. Aham, daí eles respeitam. Há É muito. importante, Tanto normalmente. eles quanto os meus humanos também, os filhos humanos Os também filhos também. respeitam. É Que só dar um bom, grito que assim bom. que Sua liderança acabou a é história. boa, então, em casa. Ah, a gente tenta, né? Ah, Nem sempre dá ah, certo, mas a gente mas tenta. pelo menos eles estão respeitando. Então, a gente tem grandes problemas quando quem manda em casa é o animal, sabe? Quando o animal manda na família inteira e os humanos não conseguem estabelecer uma liderança, a gente tem muitos problemas mesmo. E aí você orienta nesse aspecto também? Ah, Dentro do bom também. senso? Dentro do que tá, dentro das minhas capacitações, a gente tem que saber sempre o limite. Eu, como clínico geral, tenho que entender o limite também das minhas capacitações e às vezes, encaminhar para algum outro tipo de atendimento, mas sempre, com certeza, eu vou dando orientações. Falar, gente, vocês não estão cuidando direito desse cachorro, vocês não podem deixar ele mandar na casa assim, vocês não podem deixar um temperamento desse, então, assim, tem que treinar, tem que fazer adestramento, tem que medicar, então a Aí gente dá vai umas orientando. estratégias, né? É É. por isso que eu falei, dentro do bom senso, que é uma coisa que, Uhum. pô, é básico, né? Sim, é. E Entendeu? no livro eu trago umas questões comportamentais também que são interessantes. A loba era uma cachorra super agressiva, super medrosa, super arredia. E então no livro eu tento ir mostrando como é importante um cuidado mais específico, um carinho, um amor, um zelo, como isso pode transformar a vida do animal e o comportamento, a índole. Nenhuma, nenhuma personalidade ela é do cachorro, algum comportamento, eles não são eternos. A gente consegue contornar, consegue induzir o animal a ter algum tipo de melhora comportamental, com certeza. E aí, me conta umas histórias, assim. Qual foi o caso mais interessante que você atendeu? Depois o mais complicado, depois o mais triste. Nossa, Depois... eu tenho, Bora lá saber a história. Adoro causo. não, tenho muitos casos, mas assim, sempre os casos mais interessantes, tristes, felizes, eles são, na maioria das vezes, atrelados à família. Então, porque o cachorro ele nunca vem sozinho, né, pro veterinário. Ele nunca pega um Uber e aparece sozinho. Sempre vai ter
um humano com ele. Então, e é quem vai dar o tom da consulta, do tratamento, do diagnóstico, é aquela pessoa. Então, às vezes a gente, só de chamar na recepção, a gente já entende se vai ser uma consulta problemática ou não vai, se vai dar tudo certo, se não vai. Então, porque o cachorro ele vai vir com uma pessoa. Então, as histórias são sempre atreladas ao humano que traz o animal, o gatinho, então, ou o cachorro. Tem muito caos mesmo, bastante. Conta um aí. Algum Escolhe caos? um, é. Putz, eu Um não sei assim se que eu. você lembra que você falou, nossa, É, eu esse tenho, aqui. tenho, eu tenho causos bem interessantes no livro. No livro eu conto um caso de uma tutora que ela dizia que era oficial de justiça, que ela era promotora de justiça, que ela tinha um cargo de um cargo público importante, então falou que ia mandar fechar o hospital, que ia mandar demitir todo mundo. Então, e a gente, para cuidar do gato dessa mulher, foi complicadíssimo e a história tá no Gente, livro. que medo. É, Você ela, pensa? a mulher, ela não queria respeitar os horários de visita. Então, assim, a gente internou um gato e a gente estabelece um horário de visita para ter um pouco de ordem. Tem vários animais internados, às vezes a gente tem 10 animais internados, são 10 famílias querendo visitar, não dá para todo mundo entrar na hora que quer. Então a gente estabelece um horário de visita e a gente teve uma mulher que ela falou assim: não vou respeitar, porque meu pai estava num hospital, o hospital mais importante do Brasil, de São Paulo, eu entrava a hora que eu queria, então não vai ser vocês, veterinários, que vão impedir eu de ver meu gato. Então esse foi um caso bem complicado, que a história tá no livro, como foi desenrolando com essa mulher, com certeza é um dos casos mais peculiares, assim. Peculiares. Uhum. Sim, o caso de acumulador de animais também são Como que é isso? estranhos. Então, acho que psicologia se envolve bastante, né, com a acumulação de animais. É sempre difícil atender de pessoas que têm muitos, né? Tem muitos gatos, tem muitos cachorros. Então a Mas gente pessoas que têm muito vão buscar? Porque o que a gente vê é uma situação de abandono tão flagrante, assim, é uma sim, coisa às tão vezes eles levam quando tá no último, na última no situação, limite, quando no assim. limite da saúde, e daí acabam levando e a gente tem que tentar reverter aquilo numa situação bem complicada. Normalmente também tem um pouco de restrição financeira, É mas porque é muito bicho, né? muito. Então cuidar de todos é difícil. Então, a gente tem casos de acumulador de animais, tem casos de pessoas, eh, enfim, de todo tipo de criação. Eu acho que isso é uma das coisas interessantes da veterinária, é a gente saber lidar com todos os tipos de famílias e conseguir ter o jogo de cintura e a desenvoltura para conseguir sair são, mentalmente são do plantão da sua semana, terminar e falar assim, gente, não pirei, é um lucro, assim. As pessoas que trabalham com você, Hum. eu fico imaginando, assim, os veterinários que você contrata, eu imagino. Vocês fazem, assim, algum tipo de roda de conversa? Eles choram, você A gente, chora? Como é que bastante, vocês lidam? Porque deve ser uma carga emocional muito grande muito. lidar com essas famílias que Uhum. provavelmente estão em um momento muito difícil, com criança ali. A gente troca muito, assim, as nossas experiências, nossos casos clínicos, e a gente vai se apoiando. É sempre importante fazer terapia. Eu faço análise há vários anos, então minha analista conhece todos os meus pacientes, sabe qual que tá melhorando, qual que não tá. Eu falo, gente, aquele cachorro acho que não vai dar certo, aquele gatinho não tá respondendo ao tratamento. Então, ter essa válvula de escape é importante. A gente troca muito essas experiências. Às vezes tem casos que eu falo assim, olha, eu não consigo mais, faz o retorno para mim, porque eu não consigo mais falar com essa família, não consigo mais ver esse animal assim. Então, daí a gente vai se ajudando. Mas tem muitos casos que são emocionalmente fortes, assim, que a gente não tava preparado para isso, né? Teve recentemente uma família em que a mulher estava com o cachorro internado e o marido internado na UTI. Ela tinha que sair da visita do marido na UTI para ir lá visitar o cachorro e ela estava acabada. Então, a gente já chegou a tratar do gatinho de uma mulher que ela tinha um carcinoma pulmonar, uma mulher com câncer, e, e cada vez que a gente via ela estava mais magra, ela estava sem cabelo, e ela estava péssima, e a gente ficava, sabe, e a mulher, cada abraço que ela dava no gatinho parecia o último, e acho que
sabe? Ela tinha o risco dela morrer antes do gato. E pra gente era super pesado, a gente não tá treinado pra lidar com essas situações, sabe? A mulher foi visitar o gatinho, ela usou o oxigênio do hospital, porque ela não conseguia respirar. Lá o hospital veterinário, uma sonda de oxigênio na tutora, sabe? Uma coisa que marca muito a gente e é bem pesado, assim. Então, sempre quando tem um familiar envolvido, uma perda, uma morte, o animal de idoso é mais difícil de cuidar, sabe? Então, eles sempre. Os idosos, eles se apegam muito, eles são um pouco solitários. Então, a gente fala, poxa, eles sempre falam, poxa, ele é tudo que eu tenho na vida, sabe? Esse Nossa. cachorrinho é meu maior companheiro. E a gente fica, meu Deus, esse cachorro não pode morrer de jeito nenhum. Essa pessoa, essa senhorinha ama muito ele, sabe? E eles falam assim, ele é tudo que eu tenho. Meus netos não moram mais aqui, eu não tenho neto, eu não tenho filho, sabe? Então, é difícil, são situações que a gente tem que ir. A gente vai se ajudando, com certeza. E ainda falando, né, sobre os ritos Hum, da passagem deles, poxa, eu vi um negócio que eu fiquei passada. hum, Hoje em dia tem umas coisas muito legais, assim, em termos de uhum. funerária animal, Sim. que eles levam e aí filmam ou Uhum. fotografam o bichinho, arrumam com flores, não sei o quê. Aí depois, Uhum. na hora dele cremar, mostram tudo na maior Sim. transparência, né? Como É. que é, como é que não é. Depois devolvem uma urna Uhum. e tal. Tem Isso daí é bastante. muito Tem interessante. crescido muito, assim. A gente é abordado pelo serviço das funerárias, assim. Então, acho que nos últimos, sei lá, 5 anos, teve um boom muito grande de empresas funerárias que estavam abrindo para fazer serviço, vendo a demanda, né? Vendo que as pessoas não queriam mais descartar o animal como, sabe, como fosse um saco de lixo. E também as pessoas, hoje em dia, em situações de moradia mais verticalizada, em apartamento, não tem o quintal para você enterrar, então surgiram bastante empresas assim fazendo um serviço funerário. É interessante porque a pessoa poder se despedir do jeito que ela quer, sabe? Então, a gente lá eu já atendi famílias de todas as religiões, você imagina, já fiz eutanásia de cachorro de família ubandista, o cachorro cheio de colar, botaram as músicas de tambor lá e os tambor batendo na caixa de som. E uma vela, os colares Desculpa. lá. E o cachorro a gente fez eutanásia num ritual, assim, que para eles fazia sentido e para mim tá tudo bem. Com muito Roda axé. de oração também, eu já peguei na mão das pessoas, a gente vai orando a Deus e tudo mais. Então, família católica, família de Umbanda, já fiz eutanásia de gatinho que tinha um torá do lado e tinha foto do rabino, sabe? O gatinho tinha um nome judaico. Então, eu acho interessante, assim, isso tudo vai, pra mim, alimenta, assim, o meu entusiasmo pela profissão, viver situações diferentes. Então, fazer eutanásia de família de Umbanda, Eu acho católico, uma lindeza isso. judaico, é bem interessante, A assim. pessoa pensar na espiritualidade dos animais Ela me transmite parece pro algo animal. E pra muito mim tá tudo legal. bem. Tem muita gente que transmite a sua religião pro animal. A gente não sabe se o cachorro acredita, em qual religião que ele acredita. E para mim tá tudo bem, contanto que o processo seja menos traumático possível. Eu só quero que a perda do animal, né, ela não carregue isso pra sempre como uma coisa traumática, como uma coisa horrorosa, com culpa. Pra mim, contanto que a pessoa fique em paz com aquilo, é sempre, sempre triste. Não tem jeito. Mas contanto que a pessoa fique em paz com aquela situação, com aquela perda, o ritual ali da passagem, por mim, tá tudo bem. Eu faço como as pessoas, como todo mundo estiver confortável, menos E, desconfortável. e assim, ó, mudando de pato para ganso, Uhum, tem uma onda agora de planos de saúde para uhum, animais. sim. Como é que é isso, assim? Qual que é a tua opinião sobre Assim, isso? tá, Dá certo, não dá tá certo? crescendo ainda, né? Então tem as empresas que estão investindo bastante nisso, mas ainda não acharam uma fórmula que é bom para todo mundo, Que assim. vale a pena, Que é bom para realmente. todo mundo, que é bom para a família, pro plano e pro animal. Então E para o ainda tá e pro veterinário. veterinário, né? E então assim, ainda tá crescendo. Tem pessoas que têm boas experiências, tem outros que não têm muito boas experiências. Então, sempre o atendimento particular, às vezes ele é mais longo, mais atencioso e tudo mais, mas tem crescido assim, a gente está acompanhando o crescimento de perto assim. Vamos vendo como vai ser. A gente tem que se adaptando às mudanças do mercado, com certeza. E como é que é, assim, pra gente pensar uma história engraçada? Teve algum Uhum. caso que todo mundo parou para dar risada porque não teve jeito, seja uma gracinha de um animal? Hum. Deixa eu pensar. Sempre sempre tem algum caso engraçado, assim. Porque eu acho Deixa eu que ver. a gente dá Hum, muita risada Aham, em casa, porque, aham, vamos lá, eu tenho
Shih Tzus. Uhum. Shih Tzus são cachorros muito Aham. interessantes, porque São. se você virar a cabeça, ele faz assim. E ele fica Aham. de barriga pra cima. Ele adora Eles são isso. fofos, né? Super alérgicos, né? Ai, eu vou lá, viu? Vitor, eu preciso ir lá, porque daí Aham. começa a Coça pra nascer caramba. bola aqui, bola Aham. aqui. E É. eles são Lambe a pata idosos. assim, sem parar, né? Por que que lambe Que, a pata? Gente, serviço de utilidade pública. Por que meu cachorro lambe a pata, doutor que ele é Vitor? alérgico. Ele é É, alérgico? sim. Sim. Eu não sabia disso, eu achei Aham. que era É, estresse. não, é alérgico. A maioria é alérgica, né? Pode ser, pode ter um Então aí componente. vai ter que tomar um antialérgico. Tem que tomar medicação. Pode ter um componente comportamental, mas tem grandíssimas chances É. de ser alérgico. Fazer o chá revelação do Chá diagnóstico revelação. Não, porque do seu eu falo cachorro assim, aí eu agora. falo assim, ó, ei! Aí eles Aham. param, sabe? É. Mas Mas tem eu. uma coisa mais legal pra fazer ele parar, que é os remédios, assim, os remédios É da mesmo, alergia. mais Isso legal que daí, meu ei? com certeza. Então tá bom, vai, eu vou quebrar seu Com galho. certeza, que daí eles ficam mais confortáveis, assim. Eu Para vou de levar ele lamber, lá. para de coçar, leva Que assim. coisa boa. Mas continuando o caso, aí tem uma cachorrona preta. Imagina eu de Uhum. 4, Aham. com todo Que respeito. medo. Que... Catarina está aqui do Aham. lado com todo respeito. É a cachorra, entendeu? É Aham. uma bichona assim, Enorme. Aham. tona assim. Essa É de cachorra ganhou vocês? na loto, hein? A de vocês? É. Aham. Ganhou na loto a Aham. cachorra. Ah, é? Porque ela tem um lar que uma Uhum. vira-lata, o SRD, não pode falar vira saco, né? Vira saco, Não, não, o vira-lata. vira-lata tá Pode de boa. Agora falar? tá em alta o vira-lata caramelo, tá super viralizado. Ai, Todo mundo eu quer quero um. falar ainda dessa história, mas eu não queria acabar Ah, baixo astral. Você vê Aham. que eu já tava trazendo pra Aham. cima, porque essa Sim. história do caramelo jurou. Aham. Não, mas tá na moda, tá legal, é legal. As pessoas estão adotando mais, então isso é É. bacana. Olha o que que causa. Uhum. Quero falar da comoção, mas peraí. Uhum. Aí tá lá a dona Gaia, Uhum. desse tamanho a bicha. Uhum. E quando eu vejo, ela agora pegou o hábito, agora, né? Há uns anos, ela tem 2 anos, há um ano ela fica assim. Uhum. Então Fica ela é uma lá. cachorra de 40 quilos que Uhum. fica com a barriga pra cima, que nem os Shih Tzus, Uhum. e segue os Shih Tzus pra todo lado e acabou adquirindo alguns comportamentos de Shih Ela Tzu. acredita que é um Shih Tzu, Mas, pode cara, ser. ela não é um Shih Tzu. Ela é Então ela grandona. sobe no sofá, o sofá Aham. tá riado. Eu vou ter Nossa. que trocar o sofá. É, a minha cachorra é grandona também, tem 50 quilos. Qual Ela é raça que engraçada. É é? um dog de Bordeaux. Dog de Sabe qual é, Bordeaux. não? É tipo um Rottweiler grandão, só que um pouco Ah, mais preguiçoso, um pouco mais sonolento, é. Essa é mais mistura de marcha-lenta. de São, molossos, é né? um moço, sim. A Dog minha de Bordeaux, também, sim. sabe? É. E eu gosto bastante de cachorros grandes, assim. No livro eu conto a história do Oliver, que é o maior cachorro que eu atendi. Tinha 98 quilos. É Um dogo mastiff inglês. Um argentino? mastiff inglês. Ah, É um cachorro de 98 quilos cara, que não pode, né? foi o. Não pode como? Assim, Não, como é que você é carrega esse difícil. cachorro? É Tipo, difícil de cuidar. E daí eu conto a história de 98 quilos também. É impressionante. É um cachorro. É um negócio impressionante. você acha que, claro, a gente tem a personalidade da raça, Uhum. né? Sim. As raças têm características, então a Uhum. gente sabe que Shih Tzu fica assim, Uhum, mas é sim. um cão plácido Aham. normalmente, bem plácido, assim, ele não Uhum. inócuo. Aí a gente tem o Beagle, que é um atentado endemoniado, esse cachorro, Aham. hein? Sim. Eles Não é são. verdade? Eles são. Não tô doida. Aham. Tem o estômago de ferro, assim. Vai engolindo tudo Putz, mas o e não bicho é o passa mal. É, eles cão, são. né? Uhum. Aí você tem, enfim, essas características. Você acha que quando a gente perde um cão que é de uma raça e a gente compra da mesma raça, ele vai substituir o primeiro de uma É, certa forma? essa é uma questão bem psicológica, assim, né? Que a pessoa precisa trabalhar aquela psicologia, assim. Mas eu sempre orientei as pessoas, não uma orientação, assim, eu sempre gosto de dar a dica e falo pra pessoa, quando as pessoas gostam muito do animalzinho, de certa raça, eu sempre falo que é legal ter outros tipos de características pra gente não tentar simular uma substituição, assim. Eu sempre falo, poxa, eu quero ter cachorros e gatos de todos os tipos, sabe? Pra você experienciar aquelas características diferentes. Então, assim, quando a gente pega lá um Golden Retriever, a gente perde um Golden Retriever, pega outro Golden Retriever, pega outro Golden Retriever, a gente tá sempre tentando mimetizar aquele outro cachorro que a gente perdeu. Parece até uma dificuldade de aceitar aquela perda. E tem gente, eu já vejo, eu tenho cliente que a família, com tanto medo daquele luto da pessoa, não permite a pessoa viver o luto e vai lá e dá um outro cachorro igualzinho, sabe? Então eu perco um paciente, por exemplo, perco lá um paciente Beagle, que for. Eu vejo que a pessoa vai ficar muito mal, aquela família tá muito mal. Dá uma semana, eles chegam com um filhote de Beagle de novo.
Eu falo, mas não deixou nem ela viver aquele luto, não deixou nem ela trabalhar aquilo na cabeça. Vem com outro filhote de beagle, sabe? E ela fica sempre comparando, é porque a anterior fazia isso, ó, essa aqui faz aquilo, gosta disso, gosta daquilo. E eu acho um pouco complicado, porque a pessoa tem que conseguir, né? Digerir aquele luto, aquela perda. E eu acho interessante, eu sempre. Uma frase que eu escuto muito, a pessoa fala, quando a gente perde um animal, é uma perda muito dura, fala que nunca mais quero ter nenhum bicho. É, É, mas dura mas pouco isso. mas pra mim eles dão ali 10, 15 anos de muita alegria e na balança eu acho que vale a pena de você ter um luto difícil por um ano, um pouco mais, mas de 15 anos de muita alegria, de muita satisfação, vale a pena, sabe, passar por uma dor e eu sempre falo, ó, pega, quando você der a oportunidade de outro cachorrinho ganhar o seu coração de novo, sabe? E às vezes pega um outro diferente, vive uma outra experiência. É uma coisa muito pessoal que eu acredito. E são fases, né? De repente uma criança se dá super bem com um Uhum, golden e tal, mas aí sim. quando pega um idoso, talvez Uhum, um outro cachorro menos ativo seja mais interessante, sim, mais sim. contemplativo, assim, Uhum, sabe? sim. Então É, também depende do momento de vida que a gente é, tá, né? sim, mas a gente vai sempre tentando dialogar com a família e ajudar com que o processo da perda seja o menos traumático possível, assim. Mas é bem interessante, assim, de viver de tudo e É. acompanhar o animalzinho desde o começo da vida. Eu já tô com meus primeiros pacientes aí ficando velhinhos, que eu peguei lá, Ah, recém-formado, e agora já estão com 10 aninhos, já estão ficando mais idosos, com a carinha branca, daí eu já fico com o coração na mão também, ah, mas e conversando sobre todos os aspectos, as possibilidades, assim. e sempre de uma maneira muito transparente que eu sei, né? Assim. Agora, bom, não dá Hum, pra fugir desse assunto, né? Você tava falando do cão caramelo, me lembrou um pouco a comoção nacional do caso do cachorro uhum, orelha, né? sim. E tem um lado horroroso que, juro, eu passei dias meio estomagada com esse Uhum, assunto. Estomagada é um sim. termo dos anos 20, Difícil, né? Aham. mas muito estomagada. Mas tem um outro lado que eu vi que me chamou muito a atenção, que Hum, é as pessoas hum. se condoendo de um jeito É absurdo uma com isso que comoção aconteceu. que. Ou seja, ainda Uhum, tem bondade no mundo, ainda tem uhum, valores importantes, sim. assim, É, né? porque são bichinhos inocentes, assim, né? São tão inocentes e sofrer uma violência gratuita, assim, é muito revoltante mesmo, Então, e aí né? eu acho que esse é o lado A, vai, de Sim. tudo. É a gente ver As que pessoas os estão cuidando bichos melhor, sim. realmente É. mobilizam nas Mobilizam, com pessoas. certeza. Isso é uma coisa que é bom de praticar medicina veterinária nos tempos atuais, é que as pessoas estão mais dedicadas, sem dúvida. Um caso como o da loba é mais pontual, é mais raro, pelo menos na minha realidade de atendimento clínico. É mais raro, por isso que é revoltante ver a pessoa que não quer cuidar direito do animal. A maioria das pessoas estão se dedicando muito, isso ajuda no nosso trabalho, em fechar diagnóstico, em fazer o tratamento, o animal fica bem. Então, a coisa que eu mais gosto é fazer a consulta lá e ver que tá tudo certo, tá todo mundo cuidando, tá se dedicando, o bichinho tá bem cuidado. E eu falo, gente, isso é ótimo, assim, eu fico contente. Realmente, o olhar pro animal, ele mudou muito. Antigamente ele ficava lá no quintal e tal, dava uma comida, um biscoito aqui. Hoje em dia o animal ganhou um espaço dentro de casa, ganhou um espaço na cama, dorme na cama junto com a pessoa. Como que é isso de dormir na cama, Ah, doutor eu acho Vitor? que, sei lá, eu não gosto de chutar a estatística, mas 90% dos meus pacientes dormem na cama junto com, assim, o meu público de clientes que levam os animais para mim, a maioria são casais entre 20 e 40 anos e ou pessoas sozinhas, tipo, Cara, o Amaury já fez essa estatística. Eu vou te falar que Não, esse. pior que não. Não, vocês não fizeram essa Não, não. estatística? E, assim, a maioria do meu público são casais entre 20 e 40 anos que optaram por não ter filho. Ou uma pessoa sozinha que optou aí, pela carreira solo, falou assim, não, tá ruim, não vou casar com ninguém. Ideal, sei lá, um cara com um cachorro, uma menina com dois gatos. Então, isso é muito comum. E, e esse público, assim, eles se dedicam muito ao animal, sabe? Mas tem problema, assim, dormir na cama com o cachorro? Então, Em termos de essa. higiene mesmo, eu tô Não, não, falando. não tem Ou é problema tudo nenhum. Se o certo? cachorro. É só ele não tá sujo, todo sujo de barro e tudo mais, o cachorro tá no limpo, não tem problema nenhum. Mas isso acontece muito. O cachorro, o cachorro, o gato ele escolhe, né, onde ele vai dormir. O cachorro, ele tem que pedir, ele tem que implorar. Então, mas ele vai conquistando o seu espaço. Isso é uma grande. Isso é bem interessante na diferença das duas espécies, assim.
Mas eles ganham espaço dentro da cama, eles dormem na cama com as pessoas e, E tudo e bem. tá tudo bem, e é legal, é interessante. Então, assim, e a pessoa que tem lá o bichinho dormindo do lado do travesseiro, ela vai cuidar bem do animal. Mas é bem interessante. O gato, como eu falei, o cachorro ele tem que pedir lá e falar assim, poxa, por favor, deixa eu dormir É, aí, o né? O gato é gato ele escolhe. folgado, né? Não, ele é um bicho de muita personalidade, Ele assim. é mesmo. O gato, eu sempre falo que o gato ele não tem tutor, ele tem staff. É Então a isso. gente então a gente trabalha pro gato assim. O gato ele é um bichinho que ele não pede, ele dá ordem. Então é assim, ó, agora é a hora de você me fazer carinho, agora é a hora de você me dar sachê, me dar comida, me dar atenção. Então o gato ele ensina muito sobre impor limites, sobre autoestima. O gato é um bichinho interessante. Ele tem a staff, a gente tá lá para servir as vontades. E o cachorro ele é muito mais subserviente. O cachorro ele pede, ele implora, por favor, me dá atenção, me joga bolinha, me dá o petisco, me dá carinho. E são personalidades muito diferentes. E eu adoro conhecer e viver com as duas espécies. Você Assim. sabe o que que eu faço para desestressar? Hum, A psicóloga vai te ensinar um pode lance aqui, ensinar. ó. Você pega, vai lá no TikTok ou no Insta e você põe na trend lá gatos, né, Uhum. interessantes, ou gatos fofinhos, ou gatos Aham. legais, e você fica olhando É gatinhos. legal. Cara, isso daí lava a alma É da muito gente, bom. porque eles são muito Então. engraçados. E as pessoas gostam muito de consumir É. conteúdo de animal. Por isso foi uma das coisas que me incentivou a escrever o livro, assim. Eu falei, gente, todo mundo gosta de ver vídeo no TikTok, todo mundo gosta de entrar Sim. no Instagram, todo mundo gosta de ver, consumir conteúdo de animal. Eu falei, assim, então eu vou escrever um livro para as pessoas lerem sobre animais. E então foi uma coisa que eu fiquei contente de poder lançar ao mundo, um livro para as pessoas. Tive uma amiga que ela ganhou um cachorrinho adotado o marido dela. Falou, pô, vamos adotar um cachorro. Chegou de surpresa, já estavam planejando. Pegou um cachorro e ela falou assim: eu tô tão mergulhada nesse mundo pet que eu queria ler um livro e não tinha. Isso me incentivou bastante, uns 2 anos atrás, quando ela falou assim: poxa, eu tô mergulhada nesse mundo pet, eu tô estudando sobre cachorro, eu tô com um filhotinho em fase de crescimento, eu tô super contente, quero ler um livro. Qual que você me indica? Eu falei, não tinha. Então, na noite de Tinha, autógrafos, ela era a primeira da você fila, tava lá, com né? certeza. Daí eu falei, isso foi um start, assim, que eu falei, poxa, eu preciso escrever um livro, contar minhas histórias, contar mais, pessoas se aprofundarem no mundo dos cães e gatos, É, assim. você arrasou. Vitor, a gente Legal. chegou no momento do Hum, programa, como todo sinapticamente, em que eu vou pedir para você uma palavra de inspiração, hum, uma fala assim carinhosa para os virada pra lá. tutores, e você vai falar com o seu público. Aham. Então, que você deixa aí uma mensagem baseada muito no que você acredita dessa relação dos tutores com os animais, dos benefícios, enfim, o que você Uhum. quiser. Abre a tua alma e fala aí para a galera de casa. Bom, uma coisa que eu sempre falo no consultório, quando as pessoas perguntam assim pra mim, quanto tempo você acha que ele vai viver? Por quantos anos? Às vezes pega um filhotinho e, ó, essa raça vive uns 15 anos, né? Vive uns 17, né, doutor? Quase que me pedindo pra eu garantir. Eu nunca consigo garantir quanto tempo o animal vai viver. Eu nunca consigo garantir o sucesso do tratamento ou uma cura. O que eu falo pra todo mundo é, assim, eles, infelizmente, parece que o único defeito dos animais é ter uma vida curta. Então, a gente precisa aproveitar todos os dias. E eles nos ensinam muito isso sobre como aproveitar todos os dias, viver um dia de cada vez. Eu acho que é um dos maiores ensinamentos que a gente tem com os cachorros, com os gatinhos. Eles parecem não guardar rancores. Eles não guardam mágoas, eles não ficam ansiando pelo futuro, eles não ficam esperando com expectativas. Os bichinhos vivem um dia de cada vez. Isso é uma coisa que me ensina bastante. Eu gosto de falar para as pessoas. Quando a gente está em tratamento, quando pode ser com um filhotinho, pode ser com um animal geriatra, idoso, em um tratamento quimioterápico, enfim. Eu sempre falo para a gente curtir a vida deles e sempre vivendo um dia de cada vez, como eles nos ensinam, assim. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. E com certeza desfrutar muito dessa Muito, companhia, muito, né? muito. Assim, parar, Uhum. olhar nos olhos A e gente, a gente sempre fala assim, poxa, mas nossa, 5 anos passa tão rápido, 10 anos passa tão rápido, e às vezes é a ah, vida toda do animal, sabe? Às vezes aquela fase de juventude, de disposição, do animal tá lá, tá presente, tá ativo, tá brincando. Quando você piscou o olho, passou 5 anos, ele já é um animal de meia idade. Você piscou o ano, passou
piscou o olho, passou 5 anos, ele já é um animal idoso, ele já não brinca, não pega o graveto como pegava, a bolinha. Então, assim, realmente, o tempo passa muito rápido pra gente, pra eles passa muito mais. Então, a gente tem que aproveitar todo dia a companhia e o privilégio de estar lá com os nossos bichinhos. É isso aí. Então eu quero te agradecer muito pela Muito obrigado, presença, foi obrigado pelo convite, incrível ver você obrigado pela aqui. Eu quero oportunidade de mostrar. falar. Imagina! Pessoal, recomendo. Eu pirei, é uma leitura maravilhosa. Então, Victor Soares não era passeio, era consulta. A gente acha na Amazon? Como é Tem que na faz? Ó, aqui, ó, Amazon, gente. daqui a pouco Ixi. vai chegar nas Amazon, livrarias. pode me mandar aí uma É, grana. vai chegar Mas, tem no site, daqui a pouco vai chegar é, em mais livrarias também. E eu então. tô bem contente com esse projeto, as pessoas têm falado muito bem, assim, pra gente conseguir trazer histórias bem interessantes e boas reflexões e debates sobre cães e gatos. É um livro maravilhoso. Então vamos deixar aqui na descrição do vídeo o nome do livro e o arroba Dr. E o Victor. link Não, é é Victor victorsoares.vet. Soares.vet, se vocês quiserem entrar. E é isso aí. Vamos procurar, Obrigado. porque essa é uma leitura muito maravilhosa. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marisa. Obrigado pela oportunidade. Adorei estar Obrigada, conversando foi com você muito aqui. bom. Eu também. Adorei. E vou lá, tá? E é isso aí. Esse foi mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Espero que você tenha gostado como eu gostei. E lembra, cuida de você. Um beijão e até a próxima.